Olá! Hoje, 11 de outubro, Dia Mundial da Obesidade e Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Meu nome é Lívia Tavares, sou nutricionista e vim falar um pouquinho, aproveitando esse dia de hoje, que foi instituído com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade da prevenção da obesidade. Bem, a obesidade ela está atingindo proporções epidêmicas. No Brasil já é considerado um grande problema de saúde pública e os números atuais nos mostram que 40% da população brasileira encontram-se com excesso de peso. E uma outra grande preocupação é que essa tendência, né, esse aumento da obesidade, a gente começa a ver também entre as crianças brasileiras. A obesidade ela é considerada uma doença crônica e tende a piorar, né, e com o passar dos anos, caso a pessoa ela não seja submetido a um tratamento adequado e contínuo. Veja, o tratamento ele precisa ser adequado e contínuo. E aí eu trago uma provocação. Cada vez mais, a cada dia surgem dietas, né, ou tratamentos com promessas milagrosas para o tratamento da obesidade ou para um emagrecimento repentino, um emagrecimento de forma rápida, ao mesmo tempo que a obesidade só faz crescer. E aí a gente para analisar, né? Por que cada vez mais? Porque quanto mais dieta as pessoas fazem, mais elas engordam, né? Então, isso é assim, para a gente contextualizar um pouquinho, né? Já passou da hora da gente entender que dietas da moda não são a solução para o tratamento da obesidade. Por que, Lívia? É muito reducionista a gente tratar uma doença crônica de causas multifatoriais com dietas restritivas, né? E pior, estigmatizando o paciente como se ele estivesse nessa condição porque ele quer, ou, né, se dependesse aí somente de força, foco e fé, né? A obesidade ela tem causas multifatoriais. Então, assim, a gente pode falar genéticas, endócrinas, ambientais, comportamentais e muitas outras. Então, assim, por essa tamanha complexidade que o tratamento precisa ser multidisciplinar. E aí a gente, a gente pensa nas intervenções nutricionais, atividade física, mas também, né, as intervenções médicas coadjuvantes como psicológicas, substâncias farmacológicas e até cirúrgicas. Não podemos desprezar, né, nenhum tipo de tratamento. Todos esses, né, esses tratamentos multidisciplinares, eles importam e fazem parte de um tratamento mais efetivo. E como uma doença crônica, o tratamento precisa ser crônico. Portanto, o emagrecimento, ele é um processo. Ele não é um evento. Agora eu vou fazer jejum intermitente e vou emagrecer. Agora eu vou retirar o glúten e a lactose. Não é esse, né? Não é dessa forma que vamos tratar a obesidade, que vamos conseguir um emagrecimento, sustentar um emagrecimento, né? E aí eu trago para vocês, por que os pacientes têm tanta dificuldade, por que as pessoas têm tantas dificuldades em perder peso e, pior, em manter o peso perdido, né? Existem, assim, são muitos viés
né, em torno dessa questão, né, dessa complexidade aí da obesidade. Mas, assim, uma teoria, uma hipótese é a gente pensar, né, segundo alguns estudos, a obesidade ela pode ser uma adaptação fisiológica, né? Ou seja, dado o meio em que, né, eu estou exposto, né, a sociedade cronicamente estressada, privada de sono, exposta a uma abundância de alimentos, o apelo do marketing é muito forte aos alimentos ultraprocessados, tudo isso atrelado a uma sociedade cada vez mais sedentária, né? Então, será que a obesidade ela não é reflexo de uma condição ambiental, né? Por isso que fazer intervenções, para a gente conseguir fazer intervenções mais eficazes, é necessário a gente entender qual é o ambiente, né? Não adianta impor restrição alimentar, né? Uma detoxificação, um jejum intermitente, né? Não vai ser isso que vai resolver. É preciso modificar o ambiente em que eu vivo, em que o sujeito vive, né? E tentar também, eu preciso entender, né, qual é esse ambiente, né, quais são os fatores que eu preciso modificar, quais são os fatores que podem estar me levando ao ganho de peso ou dificultando essa perda de peso. Então, se a gente não identificar, né, qual é o ambiente, a perda de peso ela não é sustentável. Ela vai acontecer, né, mas o reganho de peso, né, volta, né, o ganho de peso ele volta a acontecer, ou seja, acontece o reganho de peso. Por isso, no meu cuidado, o foco é a mudança de comportamento. Dieta prescritiva ou não associada, né, com foco na saúde. E a perda de peso como consequência dessa mudança de comportamento. Se continuarmos buscando apenas a perda de peso, né, vai ser assim, difícil, né, da gente tratar a obesidade. Visto que o emagrecimento ele não é o ponto de chegada, o tratamento final da obesidade não é o emagrecimento. O emagrecimento ele precisa acontecer, mas o tratamento precisa continuar, né? A gente também tem outras adaptações fisiológicas, né? Aqui eu estou pontuando o meio em que eu vivo, né? As questões comportamentais, mas as questões fisiológicas de que a cada 5 quilos perdido, eu tenho um aumento da minha fome em 500 calorias, eu tenho um aumento da eficiência calórica, eu tenho uma alteração na secreção dos hormônios fome e saciedade. Enfim, é o meu corpo reagindo contra o emagrecimento, é o cérebro entendendo que o emagrecimento ele é agressivo ao meu corpo, então ele não quer isso, ele vai estar o tempo todo tentando ir contra esse emagrecimento. Então a gente tem são muitas questões que precisamos considerar nesse processo, né? Lembra, é um processo, né? E durante o tratamento são muitas coisas que precisamos, são tudo isso que a gente precisa considerar e pontuar e fazendo as intervenções de acordo com cada momento. Então, assim, não é simples, né? Não é só com dietas restritivas, ou eu só comer menos, fazer jejum intermitente e me exercitar, fazer exercício físico, né? É preciso a gente avaliar o ambiente em que se vive, é preciso avaliar toda a questão comportamental, questões emocionais, né? E se atentar para esse efeito sobre estas adaptações que vão ocorrendo ao longo do processo, né? De que o emagrecimento ele não é o fim, ele não é o tratamento
da obesidade. Ele é só uma da possibilidade, ele é uma o objetivo da obesidade, ele precisa acontecer, mas ele não pode parar ali. Agora emagreci, pronto, relaxei. Agora emagreci, acabou. Não, ele precisa continuar. Lembra, né? No início eu disse que é um tratamento contínuo, né? Então, é isso, gente. Eu quis trazer essa reflexão, né, para o dia de hoje. Se fez sentido para você, curta, comente aqui embaixo, compartilha e até breve.